Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Espero que estejam todos bem. E na aula de hoje vamos dar início ao nosso assunto de análise combinatória, beleza? E para iniciar o nosso assunto de análise combinatória, o primeiro conteúdo que a gente vai ver é justamente o princípio fundamental da contagem, certo? O princípio fundamental da contagem, ele é muito importante porque pra gente aprender bem a análise combinatória, na verdade a gente tem que aprender bem a contar, certo? Esse aqui é o primeiro passo, tá? Para se aprender muito bem a análise combinatória e por isso que eu gosto de fazer ele bem devagarinho, bem detalhadinho, passo a passo, tá? Porque eu acredito piamente que se você entender bem o princípio fundamental da contagem, com certeza você vai entender bem a análise combinatória e posteriormente todos os assuntos que estão dentro desse tópico, né? Arranjo, permutação, combinação, enfim. Vamos dar uma olhadinha então no que é o princípio fundamental da contagem. Para começar a trabalhar esse assunto, vamos dar uma olhadinha nessa primeira situação problema aqui. Olha só, vamos começar com duas situações motivadoras para depois a gente ir diretamente para o enunciado da análise combinatória, beleza? Olha só essa situação probleminha que eu criei aqui. Na cantina de uma escola são oferecidas 3 opções de suco e 2 de salgado. Supondo que um aluno necessariamente toma um suco e come um salgado, de quantas maneiras diferentes ele pode fazer uma refeição, beleza? Então aqui a gente está diante de um evento. Qual que é o evento? Fazer uma refeição. E esse evento ele é composto de 2 etapas. E quais são essas etapas, Tiba? A primeira etapa é escolher um suco, a segunda etapa é escolher um salgado. O suco está representado aqui pela cor azul e pelo símbolo S, tá? E o salgado está representado aqui pela cor vermelho, perdão, e pelo símbolo SG. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na árvore de possibilidades que esse aluno vai ter para realizar uma refeição, já que a gente quer saber de quantas maneiras diferentes ele pode fazer essa refeição. Vamos lá. O aluno está aqui, prestes a fazer a sua decisão. Então, ele pode escolher entre o primeiro suco, entre o segundo suco e entre o terceiro suco. Escolhido o seu suco, ele pode escolher qualquer um dos 2 salgados disponíveis. Então, se ele escolhe o suco 1, ele pode tomar o suco 1 comendo o primeiro ou o segundo salgado. Se ele escolhe o suco 2, ele pode tomar o suco 2 comendo o primeiro ou o segundo salgado. Da mesma maneira que se ele escolher o suco 3, ele pode tomar o suco 3 comendo o primeiro ou o segundo salgado. Aqui, galera, pela nossa árvore de possibilidades, a gente percebe que para cada uma das 3 opções de suco, se apresentam 2 opções de salgado, certo? Portanto, aqui a gente consegue perceber que esse cara vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções diferentes para fazer a sua refeição tomando um suco e comendo um salgado, beleza? Então aqui a gente percebe que ele pode fazer a sua refeição de 6 maneiras diferentes. Tá? Aqui a gente pode perceber também, a partir da nossa árvore de possibilidades, que ela está induzindo a gente a pensar de uma maneira algébrica, de uma maneira multiplicativa. Como assim, Tiba? Perceba aqui, ó, esse evento, realizar a refeição, tá? Composto de 2 etapas, escolha do suco e escolha do salgado. Perceba que para cada uma das 3 opções de suco se apresentam cada uma das 2 opções de salgado. Então, ó, eu tô somando as minhas 2 opções de salgado 3 vezes, certo? Porque essas 2 opções de salgado se apresentam a cada uma das opções de suco. Portanto, eu posso perceber que eu tenho 2 opções de salgado para cada uma das 3 opções de suco. Portanto, de quantas maneiras diferentes eu posso realizar essa refeição? De 6 maneiras diferentes, ou seja, ao invés de eu chegar e ficar montando a minha árvore de possibilidades, eu poderia simplesmente perceber que para cada uma
das 3 opções de suco se apresentam 2 opções de salgado. Portanto, eu tenho 3 vezes 2 maneiras diferentes de realizar minha refeição, ou seja, 6 refeições diferentes a partir dessas opções. Beleza? Olha só, vamos dar uma olhadinha num segundo exemplo agora. Vamos supor que eu estou querendo sair daqui da minha cidade, São Carlos, e eu quero sair de São Carlos e ir para a praia, certo? Aqui no litoral paulista. Eu sei que para sair de São Carlos e ir para a praia, eu tenho que passar pela capital, São Paulo, certo? Vamos supor também que eu tenho 4 caminhos diferentes para sair de São Carlos e ir para São Paulo. E a partir de São Paulo, eu tenho 2 caminhos diferentes que me levam à minha praia de interesse, certo? Aí eu pergunto para vocês, de quantas maneiras diferentes eu posso sair de São Carlos e chegar ao meu destino final, que é a praia, certo? A partir dessas condições aqui do meu exercício, tendo 4 estradas diferentes para chegar em São Paulo e tendo 2 estradas diferentes para sair de São Paulo e chegar na minha praia de interesse. Então, de novo, vamos analisar a minha árvore de possibilidades. Olha só, eu estou aqui em São Carlos. A partir de São Carlos, eu tenho 4 estradas que me levam para São Paulo. E perceba que, independentemente de qual das 4 estradas que eu pegar para chegar em São Paulo, a partir do momento que eu chego em São Paulo, se apresentam 2 estradas para me levar até a praia, certo? Então, se eu vou até São Paulo pela pista 1, eu consigo sair de São Paulo e ir para a praia pelo primeiro caminho de São Paulo até a praia. Se eu vou para São Paulo pela pista 2, eu tenho outras 2 opções para sair de São Paulo até a praia. Se eu vou para São Paulo pela pista 3, eu tenho mais 2 opções para sair de São Paulo até a praia. Se eu vou para São Paulo a partir da pista 4, eu tenho mais 2 opções de sair de São Paulo até a praia. Aqui a gente pode perceber de quantas maneiras diferentes eu posso sair de São Carlos, passando por São Paulo, chegar até a minha praia. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso, ó. Eu posso pegar a primeira pista Sanca-Sampa e a primeira pista Sampa-Praia. Eu posso pegar de novo a primeira pista Sanca-Sampa e a segunda pista Sampa-Praia. Eu posso aqui, pela segunda pista Sanca-Sampa, primeira pista Sampa-Praia e assim por diante. Aqui a gente percebe que se apresentam para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades diferentes, tá? E aqui a gente pode perceber que a nossa árvore de possibilidades, ela também se apresenta pra gente de uma maneira que nos induz a tratar esse problema de uma maneira algébrica, de uma maneira multiplicativa. Como assim? Olha só. Perceba que para cada uma das possibilidades que eu tenho de sair de São Carlos para São Paulo, para cada uma delas, a partir do momento que eu chego em São Paulo, se apresentam 2 possibilidades para sair de São Paulo para a praia. Ou seja, eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2, 4 vezes. Ou seja, eu tenho 4 vezes 2, certo? 8 possibilidades, que é justamente o número que eu obtenho se eu contar cada uma das possibilidades geradas pela minha árvore de possibilidades. Beleza? Então, novamente, o que aconteceu aqui? Eu tenho um evento, ir para a praia. Esse evento é composto de 2 etapas. Sair de São Carlos para São Paulo e depois de São Paulo para a praia. A primeira etapa se apresenta com 4 possibilidades diferentes. A segunda etapa se apresenta com 2 possibilidades diferentes. Se eu quero saber o número de maneiras que eu posso realizar esse evento, ir para a praia, basta eu multiplicar o número de possibilidades da primeira etapa pelo número de possibilidades da segunda etapa. É justamente isso que está me mostrando a minha árvore de possibilidades, tá? A partir disso, você deve estar se perguntando, Tiba, os 2 exemplos que você resolveu usando a árvore de possibilidades
primeiramente, certo? Aí depois a gente percebeu que bastava multiplicar as possibilidades de cada etapa, certo? Tem uma maneira que a gente consegue justificar a nossa resolução sem ter que fazer a árvore de possibilidades? Tem sim. E é o que a gente chama, galera, de princípio fundamental da contagem, tá? Ou princípio multiplicativo. Essa definição eu tirei do livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 2, tá? Que é do famoso autor Dante, tá? Para quem ensina matemática para o ensino médio, isso aqui é como se fosse uma enciclopédia de matemática para o ensino médio, é um livro maravilhoso, tá? E lá no Dante ele dá uma definição para o princípio fundamental da contagem que eu achei muito interessante, muito completa e vou mostrar aqui para vocês. Ele fala assim, ó: se um evento é composto de duas etapas sucessivas independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa o número de possibilidades na segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n, tá? Então, o que o princípio fundamental da contagem está falando? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que a gente viu, ó. O primeiro exemplo, qual que era o evento que a gente estava lidando? O evento era realizar uma refeição, de quantas maneiras diferentes eu poderia fazer uma refeição, tá? Quais eram as etapas desse evento? A primeira etapa era escolher um suco, a segunda etapa escolher um salgado. Perceba que a primeira etapa ocorriam de 3 maneiras diferentes, eu tinha 3 possibilidades para a primeira etapa, e para cada possibilidade da primeira etapa, eu tinha as 2 possibilidades da segunda etapa. Percebe isso? Então, para cada possibilidade que eu escolhesse na primeira etapa, se apresentam todas as possibilidades da segunda etapa, certo? Porque para a segunda etapa eu tinha apenas 2 possibilidades, eu tinha apenas 2 salgados diferentes, certo? Então aqui, ó, princípio fundamental da contagem, um evento, 2 etapas sucessivas e independentes, a primeira etapa ocorrendo de 3 maneiras diferentes e a segunda etapa ocorrendo de 2 maneiras diferentes. 3 possibilidades para a primeira etapa, 2 possibilidades para a segunda etapa. Se eu quero saber de quantas maneiras diferentes esse evento vai ocorrer, sendo que ele vai acontecer nessas 2 etapas, basta que eu multiplique o número de possibilidades da primeira pelo número de possibilidades da segunda. Chegamos no resultado. Perceba o segundo exercício que a gente resolveu. Qual que era o evento? Sair de São Carlos para a praia. Quais eram as etapas? Sair de São Carlos para São Paulo, primeira etapa. Segunda etapa, sair de São Paulo para a praia, certo? A primeira etapa se apresentava com 4 possibilidades diferentes. 4 estradas que me levavam de São Carlos para São Paulo. A segunda etapa se apresentavam de 2 maneiras diferentes. Eu tinha 2 estradas que me levavam de São Paulo para a praia. Se eu quero saber de quantas maneiras diferentes esse evento ocorreu, o que eu fiz? Bastou que eu multiplicasse o número de possibilidades da primeira etapa pelo número de possibilidades da segunda etapa. Por quê? Porque, de novo, isso aqui está seguindo exatamente o princípio fundamental da contagem. Olha só, para cada possibilidade que eu escolho na primeira etapa, para cada estrada que me leva de São Carlos para São Paulo, a partir do momento que eu chego em São Paulo, eu tenho as 2 possibilidades da segunda etapa. A partir do momento que eu chego em São Paulo, eu tenho as 2 estradas que me levam para a praia. Cheguei em São Paulo, as 2 estradas que me levam para a praia. Cheguei em São Paulo, as 2 estradas que me levam para a praia, certo? Então, um evento, 2 etapas sucessivas independentes, tá? Bastou que eu multiplicasse o número de possibilidades dessa etapa pelo número de possibilidades dessa etapa e eu descubro o número de maneiras diferentes que eu posso realizar esse evento, sair de São Carlos e ir para a praia, beleza? O que é mais interessante do princípio fundamental da contagem? Perceba que aqui nós definimos eles a partir dos 2 exemplos anteriores. Os 2 exemplos anteriores eram eventos compostos por 2 etapas sucessivas independentes. Então o que a gente fazia? Multiplicava o número de possibilidades de cada etapa. Tiba, mas se eu tiver um evento com mais de 2 etapas, o que eu tenho que fazer? O princípio fundamental da contagem vai continuar
o mesmo, tá? Se eu tenho mais de duas etapas sucessivas independentes para a realização de um evento, se eu quero saber o número de maneiras distintas que esse evento ocorre, basta que eu multiplique, tá? Basta que eu multiplique o número de possibilidades para cada etapa do meu evento. Como assim? Olha só, vamos dar uma olhadinha nesse evento aqui, que ele acontece por meio de 3 etapas sucessivas independentes. Olha só. Qual que é esse evento aqui? Qual que é esse exemplo? Olha só, aqui eu tenho um técnico de futebol, tá? Que ele vai jogar numa formação que ele necessariamente vai usar 3 atacantes, tá? Um atacante pela ponta direita, um atacante pela ponta esquerda e um atacante no centro, um centroavante, certo? Para formar esse ataque, então ele quer necessariamente formar um ataque com um cara na direita, um cara na esquerda e um no centro, tá? Para formar esse ataque, ele vai recorrer às peças que ele tem no time dele. No time dele, ele tem 3 jogadores que jogam pelo centro no ataque, ele tem 2 jogadores que jogam pela direita, ele tem mais 2 jogadores que jogam pela esquerda, tá? Aí, sabendo que todos esses jogadores jogam no mesmo nível, ou seja, dentro de uma posição, todos os jogadores estão no mesmo nível, ou seja, esses 3 jogadores aqui, eles jogam no mesmo nível no centro do ataque. Esses 2 jogadores, eles jogam no mesmo nível na direita. Esses 2 jogadores, eles jogam no mesmo nível na esquerda. Sabendo disso, de quantas maneiras diferentes eu posso formar o meu ataque? Olha só, vamos avaliar primeiramente pela árvore de possibilidades de novo, tá? Então aqui, ó, meu técnico tá aqui pensando. Aí ele pensa, pô, eu tenho o meu primeiro centroavante, o meu segundo centroavante e o meu terceiro centroavante, certo? Escolhido qualquer um desses 3 centroavantes, eu vou poder escolher algum dos 2 pontas direitas, certo? Escolhidos algum desses pontas direitas, eu vou ter que escolher um ponta esquerda. Então vamos supor, se ele escolhe o primeiro centroavante e o primeiro ponta direita, ele ainda vai ter que escolher entre os 2 ponta esquerda. Se ele escolhe o primeiro centroavante e o segundo ponta direita, ele ainda vai ter que escolher entre os 2 ponta esquerda, tá? Então de quantas maneiras diferentes ele pode formar esse ataque? Olha só, para cada um dos 3 centroavantes, ele pode escolher qualquer um dos 2 pontas direitas, certo? Então para cada um dos 3 está se apresentando os 2 pontas direitas. Então para cada um dos 3 está se apresentando os 2 pontas direitas, tá? E perceba que a partir do momento que ele escolhe um centroavante e um ponta direita, se apresentam os 2 ponta esquerda. Se ele escolhe um centroavante e um ponta direita, se apresentam os 2 ponta esquerda. Então, para cada uma dessas possibilidades aqui, eu tenho 2 possibilidades de ponta esquerda, tá? Então aqui é mais um exemplo de princípio fundamental da contagem, tá? Só muda que eu tenho mais de 2 etapas. Então, qual que é o meu evento? Formar um ataque composto por essas 3 peças, tá? Quantas etapas esse evento possui? Esse evento possui 3 etapas, tá? Quais são as etapas? Escolher um centroavante, escolher um ponta direita e escolher um ponta esquerda. Eu posso escolher um centroavante de 3 maneiras diferentes. Escolhido o meu centroavante, eu posso escolher o meu ponta direita de 2 maneiras diferentes. Escolhido o meu centroavante e o meu ponta direita, eu posso escolher o meu ponta esquerda de 2 maneiras diferentes, que são as peças que ele tem no meu elenco, tá? Então perceba que pela árvore de possibilidades, ó, quantas possibilidades eu vou ter, ó? Centroavante 1, direito 1, esquerdo 1. Centroavante 1, direito 2, esquerdo 1. Centroavante 1, direito 2, esquerdo 2, tá? E assim por diante. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades, tá? E perceba que se eu simplesmente usasse o princípio fundamental da contagem, eu tenho 3 etapas sucessivas no meu evento. E essas 3 etapas são independentes. Por que são independentes? Os centroavantes, eles vão ser escolhidos simplesmente a partir desses 3 caras que jogam no centro. Os pontas direitas vão ser escolhidos entre esses 2 caras que jogam pela direita. Os pontas esquerdas vão ser escolhidos entre esses 2 caras que jogam pela esquerda, tá? Então, ó, eu tenho 3 etapas no meu evento. A primeira etapa ocorre de 3 maneiras diferentes.
A segunda etapa ocorre de duas maneiras diferentes e a terceira etapa ocorre de outras duas maneiras diferentes. Portanto, se esse evento é composto por essas três etapas, ele vai ocorrer de quantas maneiras distintas? 3 vezes 2 vezes 2, que dá 12, tá? Então, o princípio fundamental da contagem, a gente pode generalizar ele para eventos com mais de duas etapas também, e esse aqui é um exemplo clássico, tá bom? Então aqui a gente pode ver que, fazendo pela árvore de possibilidades ou usando o princípio fundamental da contagem, a gente chega no mesmo resultado, beleza? E por que é importante a gente saber isso? Por que é importante a gente saber o princípio fundamental da contagem? Para eventos simples, com poucas etapas, e que as etapas ocorrem com poucas possibilidades, é muito fácil fazer a árvore de possibilidades. Esses três exemplos que a gente já viu até aqui são a prova disso. Porém, se eu tenho um evento que ocorre em muitas etapas e essas etapas, cada uma delas tem muitas possibilidades, fica inviável fazer a árvore de possibilidades, tá? Então por isso que é de extrema importância que nós conheçamos o princípio fundamental da contagem, beleza? Então, bora para mais exemplinhos aqui na segunda parte da aula para a gente ir fixando essa ideia de princípio fundamental da contagem. Bora lá!